Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. A minha entrevistada de hoje será a Lúcia Vivan, que é doutora em entomologia e é pesquisadora da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, a Fundação MT. E o tema da nossa entrevista será Atenção às pragas no momento da semeadura. Oi, Lúcia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Como estão as coisas aí no Mato Grosso? Muito obrigada pela oportunidade de participar. É isso, é um prazer ter você aqui. Como é que você está aí no Mato Grosso? Tem chovido muito por aí? Não, poucas chuvas ainda e bem quente. Meu Deus, meu Deus. Mas o pessoal já começou a plantar? Sim, os plantios estão a toda. Muito bem, o pessoal fica entusiasmado, né? Louco para colocar a semente no solo logo e ver as coisas acontecerem. Sim. Lúcia, esse é um momento em que o produtor rural ele quer começar logo, tem a janela de plantio, ele está preocupado, mas são muitos os cuidados, né? São muitas as preocupações que ele tem nesse momento. Quais são os principais cuidados que esse período de semeadura e essa fase, né, posterior, que é de emergência das plantas, quais são os principais cuidados que eles requerem? Bom, o produtor tem que ficar atento ao problema que ele tem na área dele. Né? Para muitas pragas, nós trabalhamos com o histórico da área. Né? Por exemplo, percevejo castanho da raiz, que é uma praga de solo. Né? Geralmente, as áreas têm esse histórico já de problema. Né? Então, é importante que o produtor verifique esse histórico. Para coró da soja, né? Aqui no Mato Grosso, nós temos duas espécies, que é o Phyllophora cuiabana e o Phyllophora capillata. E também tem áreas, né, que já tem esse problema há muitos anos, então é importante que o produtor revisite essas áreas, né, e para os corós o indicativo é ter a revoada dos adultos, né, que eu acredito que ainda não teve, né, porque eu não tenho observado no campo e até na cidade é possível de nós vermos quando tem essa revoada dos adultos. Né, que é já com um período de mais umidade. Eu acredito que ainda não foi suficiente para ter essa emergência, né, o pico da emergência desses adultos que vão ovipositar e que aí as larvas, né, vão atacar a cultura da soja. Né, ou o milho, né, se ele tiver milho nessas áreas, a gente pode ter problema também. Mas, né, hoje praticamente a primeira safra é toda de soja aqui no Mato Grosso. E aí tem as outras pragas, né, que estão nas áreas, e aí está muito relacionado também com a cultura, né, que ele fez na entre-safra, né, uma cobertura que ele utilizou, ou a cultura mesmo. Então, por exemplo, se ele utilizou a cultura de sorgo na segunda safra, nós temos grande probabilidade de ter problemas com lagartelasma, mais do que se ele utilizou uma braquiária ou mesmo um milheto. Mas é importante lembrar que a lagartelasma ela está muito relacionada com o clima também, principalmente com precipitação. Então, quando nós temos os períodos de veranico maiores, e principalmente nesse início de plantio, nós podemos ter, né, o problema com esse inseto que, numa condição de veranico, ele se estabelece muito bem. E aí mesmo sem ter essas culturas, né, que são mais propícias para o desenvolvimento do inseto, né, da entre-safra, nós podemos ter esse problema com
com a lagarta elasmo, perdendo o estande de plantas. Temos também a lagarta Spodoptera, né? Geralmente a Spodoptera frugiperda, que hoje nós vemos que ela se mantém no ambiente, independente da cultura, né? Então, praticamente todas as paisagens, nós temos a presença da lagarta Spodoptera frugiperda, e eu digo isso porque nós temos avaliações com armadilhas com feromônio em 12 locais do Mato Grosso. E toda semana nós quantificamos essa população de adultos, né, que é o que é capturado com o feromônio. E durante todo o ano, praticamente, nós temos captura de adultos de mariposa Spodoptera frugiperda. Ela diminui um pouco numa condição mais de seca, principalmente como foi no final de agosto e no início de setembro. Né? Mas já com pouca umidade a gente já observa esses adultos ativos. Então aí podem, né, ocorrer aí as oviposições e infestações iniciais dessa lagarta. Além de áreas, né, onde a gente tem coberturas para pastagem, né, onde se faz o consórcio, né, integração, lavoura, pecuária, ou mesmo em áreas de cobertura com braquiária, nós mantemos bastante essa população de Spodoptera frugiperda também. E aí nós corremos o risco, né, dessa praga, ela está em fase de lagarta, né, e lagartas já muitas vezes bem desenvolvidas, que vão cortar a planta. Né? Então a gente costuma dizer que nesse momento a Spodoptera frugiperda ela tem o hábito de lagarta rosca, onde ela vai cortar plantas. Então é importante o produtor vistoriar essas áreas antes do plantio, né, porque a opção que nós temos, né, de manutenção de estande é o tratamento de sementes, né, que é uma boa opção para diferentes pragas. Mas no caso da Spodoptera frugiperda, quando as lagartas já estão mais desenvolvidas, né, a partir do terceiro instar, o tratamento de semente não vai ser efetivo. Né? Talvez até seja, mas ela vai precisar comer muitas plantas, né? Então ela vai cortar muitas plantas. Então isso ele pode ter um problema de estande. Um outro inseto que a gente tem problemas aqui no Mato Grosso, e mais em algumas regiões também mais localizadas, é um coleóptero, né? Que a gente chama de cascudinho, mas alguns chamam de torrãozinho, né? O nome popular não interfere, mas é importante ficar atento, né, que é o Myocorus armatus. Ele é um coleóptero que no início da germinação da soja, ele raspa o caule. E é um inseto que fica muito ali rente ao solo, né, e muitas vezes não é tão percebido pelo monitoramento, ele se confunde muito a palhada e mostra que uma coisa que é importante verificar em relação a esse inseto é que ele também tem um histórico na área. Então, em áreas que na safra passada ou na retrasada já se teve problema com ele, provavelmente a gente mantém esse problema. Então, é importante acompanhar. Geralmente, ele vem em ciclos, né, de emergência de adultos, então no início parece que é uma população menor, porque até a gente não tem uma condição tão boa de umidade, mas no decorrer, né, do tempo, com o aumento da umidade, a gente tem mais emergências. Né? Então plantios que são mais tardios até podem, né, ter um ataque maior nesse início, raspando o caule, em virtude de já se ter uma população maior, né, de adultos que foram emergindo aí ao longo do tempo. Basicamente é isso, mas a gente tem o percevejo barriga verde também, mais um, né, são muitas pragas aí no início. O barriga verde, eu não diria que seria um problema para a cultura da soja, né, no início da germinação da cultura ele não vai causar um problema de perda de estande, mas muitas vezes nós até estamos trabalhando com isso, que o tratamento de semente, né, quando ele é posicionado para um produto que controle esse inseto sugador, ele também pode auxiliar já na redução dessa população. Né? Mas, no entanto, lógico que no decorrer da cultura, né, quando nós tivermos o período reprodutivo, a atenção para esse inseto vai ser maior. Né? Então, agora é mais um manejo de população, né, em áreas que muitas vezes o monitoramento mostra que ele já está presente, né? E principalmente
né? A gente vê uma relação muito grande dele com as plantas daninhas. Então, se o produtor não faz um bom manejo de plantas daninhas, né, e a gente chama atenção para trapoerava, para pé de galinha, que ele se desenvolve muito bem nessas plantas. Então, se ele não faz um manejo bom desse início de cultivo, com certeza ele manteve uma população de barriga verde, né? Então o tratamento de semente seria uma opção para ele reduzir, mas lógico, né, que ele continua monitorando esse inseto e também fazendo o controle, né, no momento onde se tem a vagem na planta de soja. É interessante quando você cita o nome desses insetos, são todos conhecidos nossos aqui de Goiás também. Sim. Existe mais ou menos uma regularidade? Por exemplo, esses insetos aqui, eles têm uma atuação em todo o centro-oeste, ou não? Existem algumas áreas que eles são mais ativos, ou o país inteiro tá, digamos assim, cheio desses insetos todos e é uma preocupação nacional? Ou é uma preocupação mais nossa aqui do centro-oeste? Olha, alguns são de preocupação nacional. O coró é um inseto que ocorre, muitas vezes outras espécies, né, mas ocorre na cultura da soja, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né, em Goiás. Aí em Goiás, eu sei, porque a gente conversa com os pesquisadores daí, e vocês têm problema com o Liógenes, né, que é uma outra espécie que nós temos aqui também, com Filófica capilata, com Filófica cuiabana também. Percevejo castanho da raiz também. O percevejo castanho da raiz, eu acredito que ele é mais concentrado no centro-oeste, né? Nós não vemos muito problema dele na região sul do Brasil. E centro-oeste tem muito percevejo castanho da raiz, talvez acredito que até mais problema que aqui no Mato Grosso, em algumas regiões. A lagarta elasma, ela já é mais difundida, né? Já é uma praga mesmo da soja, né? E muito relacionado com o período de veranico, né? E aí para vocês, Goiás tem bastante problema também. O percevejo barriga verde, em algumas regiões de Goiás, principalmente onde você está em Rio Verde, tem um problema, né, de percevejo barriga verde. A gente relaciona ele muito, como eu falei, com a parte reprodutiva, mas, né, a gente tem uma opção de já manejar essa população desde o início, né, com o tratamento de sementes. O Miócros armatus, que eu acredito que ele é mais concentrado, né, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, principalmente a região sul do Mato Grosso, né, que é a região de Tiquira, de Rondonópolis, de Primavera do Leste, Campo Verde, Jaciara. Nós temos áreas com populações bem expressivas, né, e com problemas já desde o início da germinação da soja. Você falou algumas vezes aí de veranico. Esse ano, com certeza, a gente vai ter muita instabilidade climática, né? Já começou. Choveu muito no mês de agosto, coisa rara, né? Choveu pouco em setembro, né? Outubro já começou e existe uma instabilidade. Eu fico observando aqui, por exemplo, em grupos de WhatsApp que os produtores colocam. Então você vê que tem umas regiões que estão chovendo bem mais que outras. Lá no sul do país já está com muitas chuvas em determinadas regiões. Até que ponto isso acaba favorecendo para que essas pragas apareçam em número muito maior? Olha, em relação ao período de veranico que vai influenciar nessa população de pragas, a gente vê uma relação muito estreita com a lagarta elasma, que aí realmente, né, o período de veranico a gente tem probabilidade de ter populações maiores e ataque em maior número de plantas. Né? E até a gente costuma dizer que a chuva é o melhor controle para a lagarta elasma. Né? Até melhor que o tratamento de semente, porque mesmo com o tratamento de semente, se a gente tem uma infestação alta, né, como é uma broca, então para ela ocorrer a mortalidade, para ela ingerir o produto, ela vai danificar a planta. Então a gente tem perda de planta. Então, se nós temos uma população alta, né, a tendência é ter um maior número de perda de plantas, mesmo com o tratamento de sementes. Mas no caso dos outros insetos, por exemplo, a gente observa para o Miócros armatus
a ocorrência dele nos anos anteriores, que foram anos sem problemas, né, de veranico, que ele ocorreu da mesma forma. Né? A mesma coisa, a lagarta Spodoptera frugiperde, ela está presente ali na área. Né? O percevejo castanho da raiz, até numa condição de mais precipitação, né, a gente vê ele mais ativo e com uma precipitação menor, talvez ele demore um pouquinho mais até chegar aonde está a raiz, mas sem grandes influências. O que eu vejo de mais problema nesses períodos de veranico é no estabelecimento da cultura. Né? Muitas vezes, esse período de emergência, ele demora um pouquinho mais, né, por não ter uma condição boa de umidade, ou mesmo após, né, a emergência, as folhas cotiledonares, a planta de soja ela não se desenvolve tão rapidamente para sair desse momento de maior problema, né, que são com essas pragas iniciais. Então, a gente tem a impressão que esses insetos são influenciados, né, pela condição mais seca. Mas não, a planta está mais suscetível, está mais sensível, né, então o dano fica mais aparente. Então eu acredito mais nisso do que realmente, se tiver seco. Lógico que tem todo o problema, né, da absorção pelo produto, pelas raízes, né, vai ter a solubilidade. Então, lógico que esse período mais seco pode influenciar, como um período com muita umidade pode influenciar na absorção desses produtos também. Também, né? Mas eu acredito que é no estabelecimento da cultura, né? Isso a gente já acompanhou em outros anos e dava a impressão que o problema era maior. Mas quando a gente ia quantificar o inseto, não tinha diferença do ano anterior. Né? Ou no ano seguinte, que a condição de umidade foi boa, essa população ela estava presente da mesma forma. Mas a cultura se desenvolveu muito rápido, então ela escapa daquele momento mais crítico, né, inicial. Entendi. Então acho que está muito relacionado com isso. Lúcia, você falou do histórico das áreas. Eu gostaria de saber como é que os produtores podem utilizar esse histórico a seu favor e de forma eficaz. Eu sempre bato muito na tecla do monitoramento, né, do acompanhamento das áreas, de você conhecer essas áreas. Né? Então, com isso, você vai criando, né, o histórico mesmo da área, até dos plantios que foram feitos, né, das plantas daninhas que tem na área, porque a gente tem que entender que planta daninha é planta hospedeira para inseto. Então, a gente está mantendo uma população ali que está se alimentando dessas plantas. Né? Então, você acaba mantendo uma população de insetos. Então, com esse histórico, ele consegue identificar onde ele tem problema, ele consegue fazer, muitas vezes, um manejo pré-plantio, né, com uma dessecação, quando ele vai usar o herbicida para fazer a dessecação da área no pré-plantio, muitas vezes tem produtos que são registrados, né, para esse fim. Muitas vezes, biológicos, nesse momento, a gente tem que verificar aí como está o clima, né, porque se tiver um clima muito seco, nós vamos desfavorecer esse produto. Mas seria opção também, né, se a gente tivesse uma condição climática boa, eu poder usar até um produto biológico nesse momento, né, já podendo interferir nessas pragas, para o momento que eu realizar o plantio, a gente ter uma área mais limpa. E o tratamento de semente, realmente, ele ser, né, mais direcionado para esses ataques iniciais, e não para uma praga que é residente da área. Né? Por exemplo, como eu falei, a lagarta Spodoptera de terceiro, quarto instar, tratamento de semente não vai controlar. Então, se eu estou vendo que eu tenho esse problema, eu preciso fazer um manejo pré-plantio. Porque muitas vezes o produtor pode pensar, mas se eu ver ela cortando plantas, eu vou fazer uma aplicação, né, rente ao solo, com volume, né, alto, e vou conseguir interferir? Muitas vezes não. Né? Elas ficam mais embaixo da palhada, não é um alvo tão fácil de se atingir, e muitas vezes eu até controlo, mas eu perco muita planta também. Então, ter esse cuidado. O histórico, né,
vai ser ao meu favor, né, para eu identificar onde eu tenho problema e para eu escolher um produto também para o tratamento de sementes, né? Porque nem todos controlam tudo, né? Então tem produtos direcionados, no geral, que são mais efetivos para coleópteros, né? Outros para lagarta, outros para sugadores. Então é importante a gente conhecer tudo isso. no geral, como é que está a conscientização do produtor em relação a esse manejo dessas plantas tiguera, né? Por exemplo, eu tenho visto muito milho, tiguera, sorgo também. Né? Então, assim, dá a impressão que tem um monte de gente que não está muito preocupado com isso. E, de certa forma, ele acaba atrapalhando o vizinho que está preocupado, né? E para o milho, a gente pensa nele, lógico, que nem a gente vê uma infestação bem alta de miócoros armados nas tigueras de milho. Então, eles emergem, se a tiguera, ela desenvolveu, é porque teve umidade. Então, ele entende que já tem planta, né? Então, tem a emergência dos adultos, que enquanto eu não tenho a cultura da soja ali, ou outra cultura, ele vai se alimentar dessas tigueras de milho. Né? A mesma coisa, lagartos podópteros de perda, já começa a desenvolver, e talvez até posturas, né, que se muitas vezes a gente não tivesse a tiguera, nem ocorreriam, porque as larvas recém-eclodidas não iam ter do que se alimentar e iam acabar, né, vindo a morte. Já com essas tigueras, a gente dá um fôlego a mais. E um outro problema, né, até abrir um parênteses aqui, não é um problema para a cultura da soja, mas não deixa de ser uma praga de sistema, a cigarrinha da Albulus maiz, né, que vai ficar nessas tigueras de milho e muitas vezes não é rápida essa destruição e vem fluxos novos, né, de tiguera de milho e que mantém essa praga, né, que a gente sabe que tem todo o problema de ser um vetor, né, pode dar um fôlego a mais para ela, essas tigueras, né, depois ela buscar outro abrigo e voltar depois para a cultura do milho. Até eu estou sabendo que aí em Rio Verde vocês vão ter uma ação muito bacana, né, de todo esse trabalho de conscientização e todo o problema que a Albulus maiz tem, né, e milho tiguera acaba sendo aí, né, um principal problema para ela também. Apesar de não ser um problema para a cultura da soja, mas ajuda a manter aí a praga no sistema. Foi até interessante você falar sobre isso, porque realmente amanhã, lá no Sindicato Rural, vai acontecer uma ação, até eu conversei com a Jurema Ratz a respeito. Isso, por ela até que eu sei disso. e o pessoal está tentando juntar o maior número de produtores, já aproveitar para convidar o pessoal para participar lá e se é muito conscientizar, importante, né? Sim, porque às vezes a gente acha que aquilo não tem importância e que depois eu vou fazer o manejo. Realmente, depois isso vão fazer, né? Não vai deixar aquele milho ter um consórcio com a soja, né? Mas esse período curto ele pode ser um problema, né? Se uma cigarrinha infectada se alimenta daquela planta, né, e outra cigarrinha vem depois e consegue se alimentar e adquirir, né, os molicutes, então ela já está no ambiente, então é um processo bem complicado. Muito mais do que as pragas iniciais. Tem tanta coisa para a gente conversar, mas o tempo acabou, passa muito rápido. Que pena. Mas eu falo que toda vez que a prosa é muito boa, a gente não vê o tempo passar, né? E é uma ótima oportunidade para você voltar outras vezes também e a gente poder dar continuidade, falar de outros assuntos. Eu adorei. Você se expressa muito bem. Espero que eu tenha abrangido aí os principais problemas. Sim, você se expressa muito bem, tá de parabéns, muito obrigado. Quando a pessoa fala bem, facilita a nossa vida, viu? Já emenda tudo, né? Já fala tudo de uma vez. Eu vou te agradecer imensamente. Obrigada. Te agradeço. Vamos torcer para que essa seja uma safra de mais tranquilidade para o produtor. Já tem tanto problema para a gente pensar, né? Tanta coisa. Ainda ficar preocupado com praga, com doença, né?
tem que preocupar, mas que seja menos, pelo menos, né? E a preocupação tem que ter e os problemas vão ocorrer com certeza, mas se o produtor está preparado, se ele tem consciência do problema, né, ele consegue ser mais proativo e realmente não ter grandes perdas, né, e manejar bem essa população. Volte mais vezes, sempre que quiser, estamos aqui à disposição. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. E boa safra aí para todos os produtores. Amém. Vamos torcer para isso. Eu conversei hoje com a Lúcia Vivan. Deus ajude. Amém. Que é doutora em entomologia, pesquisadora da Fundação MT, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, né? E ela trouxe umas dicas fantásticas, né? E uma coisa, gente, que eu não sei se vocês observam, sempre que eu trago pessoas boas aqui para falar, se você for resumir tudo que eles falaram, é o arroz com feijão. É fazer o arroz com feijão bem feito. É fazer o simples bem feito. Não é nada de complicar. Faça o simples bem feito e tudo vai dar certo. E ela falou a respeito da atenção às pragas no momento da semeadura. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.